Toda vez que você entra ou sai da sua casa, você segura na mão um objeto que passa despercebido, mas que, segundo Florence Scovel Shinn, carrega um dos símbolos espirituais mais antigos que existem, a chave. E se eu te dissesse que essa chave, a mesma que você usa todos os dias sem pensar duas vezes, pode se tornar um instrumento mais poderoso para abrir portas que você nem sabia que existiam. Não portas de casa. Portas de oportunidade, de dinheiro, de soluções que pareciam impossíveis. Florence Scovel Shinn dizia que não existe porta fechada diante de quem fala a palavra certa. E ela não falava por metáfora. Ela ensinava, na prática, como transformar um objeto comum num lembrete físico e constante de que toda porta responde à sua palavra, inclusive as portas financeiras. Fica até o final, porque eu vou te mostrar exatamente qual palavra escrever, como e onde escrever na sua chave, e por que Florence insistia que esse ritual deveria ser feito longe dos olhos de qualquer pessoa. Vamos começar. Durante muito tempo, eu vivi com a sensação de que todas as portas da minha vida estavam trancadas. Pedia aumento e ouvia não. Buscava novas oportunidades e batia em silêncio contra portas que simplesmente não se abriam. Cheguei a pensar que talvez fosse mesmo assim que minha vida seria. Uma sequência de tentativas frustradas. Foi numa dessas fases que uma amiga me falou de Florence Scovel Shinn, uma escritora que ela descrevia como a mulher que ensinava a falar com o universo como quem dá uma ordem, não como quem pede um favor. Fiquei cética no início. Como palavras poderiam abrir portas reais, concretas, no mundo físico? Decidi ler um pouco sobre a vida dela e testar uma das técnicas mais simples que encontrei. Escrever uma única palavra na minha chave de casa. Parecia bobo demais para funcionar, mas apliquei mesmo assim, sem esperar nada. Na primeira semana, nada mudou visivelmente. Mas na segunda semana, recebi uma mensagem de um antigo contato profissional perguntando se eu ainda estava disponível para um projeto que eu havia esquecido por completo. Semanas depois, uma conversa que eu vinha adiando por medo se resolveu sozinha, sem que eu precisasse insistir. E pouco tempo depois, uma porta que eu já dava como fechada, literalmente uma proposta que eu achava perdida, reapareceu, com condições melhores do que as originais. Foi aí que entendi o que Florence quis dizer a vida inteira. As portas não estavam fechadas. Eu é que nunca havia aprendido a falar com elas. Florence Scovel Shinn nasceu nos Estados Unidos, no fim do século XIX, numa época em que mulheres raramente tinham espaço para ensinar filosofia espiritual em público. Antes de se tornar escritora, ela foi ilustradora de sucesso, uma artista reconhecida, o que já mostrava sua capacidade incomum de transformar uma ideia abstrata em algo visualmente concreto. Sua virada de vida aconteceu depois de um casamento que terminou deixando-a emocionalmente esgotada e financeiramente instável. Foi nesse período de reconstrução que ela começou a estudar de forma intensa as tradições metafísicas de sua época, incluindo a ciência cristã e os movimentos de novo pensamento que se espalhavam pelos Estados Unidos. Florence não se contentava com explicações vagas. Ela observava, testava e documentava. Passou a atender pessoas individualmente, ajudando-as a resolver problemas financeiros, profissionais e amorosos, através daquilo que ela chamava de tratamento pela palavra. Ao longo dos anos, reuniu centenas de casos de transformação que a levaram a escrever seu livro mais conhecido, publicado em 1925, que se tornaria uma referência para gerações inteiras de estudiosos da prosperidade. Florence dizia algo que resume toda a sua filosofia. A palavra falada com fé
é uma força que nada no plano visível pode deter. Para ela, cada afirmação repetida com convicção era literalmente uma chave, capaz de abrir aquilo que a mente havia mantido trancado por medo, dúvida ou hábito. E foi justamente por trabalhar tanto com essa metáfora da porta e da chave que, segundo relatos de alunos próximos, ela desenvolveu um pequeno ritual pessoal: escrever uma palavra de poder na própria chave de casa, transformando um objeto do cotidiano em lembrete físico e constante da sua filosofia. Você pode estar se perguntando: como um objeto físico, algo tão simples quanto uma chave, pode influenciar algo tão complexo quanto sua situação financeira? A resposta está em como a mente associa símbolos a comportamentos repetidos. Todos os dias, você toca a sua chave dezenas de vezes, sem pensar conscientemente nisso. Os psicólogos chamam esse tipo de ação automática de comportamento habitual, um processo que acontece fora do controle consciente, dirigido, em grande parte, pelo que a psicologia chama de sistema automático da mente, aquele responsável por decisões e associações que tomamos sem perceber. Quando você associa um objeto de uso repetitivo e automático a uma palavra específica, cada toque nesse objeto se torna, sem esforço consciente, um lembrete silencioso daquela intenção. É o mesmo princípio por trás de técnicas de ancoragem usadas em terapias comportamentais modernas, onde um gesto físico simples é conectado a um estado mental desejado, até que o gesto sozinho passa a evocar esse estado. Florence, décadas antes desses termos existirem na psicologia formal, já intuía esse mecanismo. Ela dizia que o subconsciente aceita como verdade tudo aquilo que é repetido com regularidade e sentimento, e escolhia deliberadamente objetos do dia a dia, como chaves, espelhos e carteiras, exatamente porque sabia que a repetição involuntária do contato físico reforçaria a mensagem muito mais do que qualquer afirmação isolada, dita uma única vez. Some a isso o simbolismo da própria chave, presente em praticamente todas as culturas humanas como representante de acesso, permissão e abertura. Quando a mente vê repetidamente esse símbolo associado a uma palavra de prosperidade, ela começa a tratar acesso à abundância, não como uma esperança distante, mas como uma condição já ativa. A maioria das pessoas, quando tenta atrair prosperidade, comete um erro que Florence considerava grave. Elas usam palavras de súplica. Espero conseguir. Quero que essa porta se abra. Preciso que alguém me dê uma chance. Florence era direta sobre isso. Para ela, o universo não responde a súplicas, responde a decretos. E o decreto que ela ensinava para transformar a chave de casa num instrumento de prosperidade era uma única palavra: aberto. Não vou abrir. Não espero que abra. Simplesmente aberto, no presente, como uma declaração de um estado que já existe. Florence dizia que essa palavra, quando escrita fisicamente e mantida em contato constante com sua mão, agia como um lembrete direto ao subconsciente de que nenhuma porta, nenhuma oportunidade, nenhum caminho financeiro está de fato fechado, apenas aguardando reconhecimento. Vou te explicar exatamente como aplicar esse ritual, do jeito que era descrito nos círculos mais próximos de Florence. Primeiro passo: escolha a chave que você mais usa no seu dia a dia, geralmente a chave de casa. Ela deve ser um objeto que você toca com frequência, várias vezes ao dia, sem precisar pensar sobre isso. Segundo passo: com uma caneta de tinta permanente, escreva a palavra aberto numa pequena etiqueta ou diretamente na parte plana da cabeça da chave, no lado que fica voltado para a palma da sua mão, quando você a segura para destrancar a porta. Terceiro passo: na primeira vez que fizer isso, segure a chave entre os dedos, feche os olhos por alguns segundos e diga em voz baixa:
toda a porta financeira se abre diante de mim. Eu reconheço o que já está aberto. Florence chamava esse momento de ativação da chave, o instante em que o objeto deixa de ser apenas metal e passa a carregar uma intenção espiritual. Quarto passo. A partir desse dia, toda vez que você usar essa chave, seja para entrar ou sair de casa, permita que seus dedos toquem brevemente a palavra escrita antes de girar a fechadura. Não é necessário repetir a frase completa toda vez, apenas o toque, consciente, na palavra, já reforça a mensagem. Quinto passo. Uma vez por semana, geralmente à noite, antes de dormir, segure a chave por alguns instantes e repita mentalmente a frase completa, sentindo a sensação de alívio de quem já não enfrenta mais portas fechadas. Florence recomendava manter esse ritual por pelo menos 21 dias seguidos, antes de avaliar qualquer resultado, o tempo que ela considerava necessário para que uma nova crença se estabelecesse com solidez na mente. Florence era enfática sobre um ponto. Esse ritual deveria ser mantido em silêncio, sem explicações a terceiros. Ela explicava isso com uma analogia simples. Segundo ela, toda intenção recém-plantada é como uma planta jovem, ainda sem raízes fortes o suficiente para resistir a ventos contrários. A dúvida de outra pessoa, mesmo dita de forma leve ou brincalhona, funciona como um vento capaz de arrancar essa planta antes que ela consiga se firmar. Ela relatava o caso de uma aluna que, orgulhosa do que estava sentindo, mostrou a chave gravada para um familiar. O familiar riu, comentando que escrever palavras em objetos não muda a vida de ninguém. Na semana seguinte, a aluna relatou a Florence que a sensação de progresso que vinha sentindo simplesmente desapareceu, e ela levou várias semanas para recuperar a mesma convicção que tinha antes. Por isso, se alguém notar a palavra na sua chave e perguntar o que significa, Florence sugeria uma resposta simples e verdadeira, sem se aprofundar. É um lembrete pessoal. Não é necessário justificar, nem convencer ninguém. O ritual não precisa de testemunhas, precisa apenas da sua própria constância. Ao longo de sua trajetória, Florence documentou diversos relatos de pessoas que aplicaram essa mesma prática da chave. Havia o caso de uma mulher que trabalhava havia anos numa função sem perspectiva de crescimento. Depois de aplicar o ritual por 3 semanas seguidas, foi chamada, sem qualquer solicitação prévia, para assumir um cargo que havia sido criado recentemente dentro da própria empresa, com uma remuneração significativamente maior. Havia também o relato de um homem que tentava, sem sucesso, conseguir um empréstimo para reformar seu pequeno negócio. Depois de aplicar o ritual da chave por pouco mais de 2 semanas, um banco com o qual ele já havia perdido contato entrou em contato oferecendo uma linha de crédito com condições que ele nem havia solicitado. E havia o caso de uma jovem que buscava, havia meses, uma oportunidade para se mudar de cidade e recomeçar. Depois de aplicar o ritual, recebeu, de forma completamente inesperada, o convite de um parente distante para ocupar um imóvel vazio numa cidade que ela sempre quis morar, exatamente no momento em que estava prestes a desistir da ideia. Florence dizia que, em nenhum desses casos, havia mágica no sentido literal. O que havia era uma mudança de identidade interna, de alguém que vivia batendo em portas fechadas para alguém que reconhecia, com convicção, que as portas já estavam abertas, apenas aguardando ser atravessadas. Para quem já pratica o ritual básico há algumas semanas, Florence ensinava uma variação mais profunda, aplicada ao longo de 7 dias, cada dia reforçando uma camada diferente da mesma intenção. Dia 1. Ao tocar a chave, diga mentalmente: aberto. A base, pura e simples. Dia 2.
Toda porta financeira já está aberta diante de mim. Aqui, você amplia a afirmação para o campo específico do dinheiro. Dia 3. Eu reconheço as oportunidades que já existem ao meu redor. Essa frase treina a atenção para enxergar o que antes passava despercebido. Dia 4. Nenhuma porta permanece fechada além do tempo necessário. Uma frase voltada para dissolver a ansiedade da espera. Dia 5. Eu atravesso com confiança cada porta que se abre para mim. Aqui o foco se volta para a ação, não apenas para a crença. Dia 6. Minha palavra abre caminhos que meus esforços sozinhos não abririam. Essa frase reconecta a pessoa com a ideia central de Florence. O poder da palavra falada. Dia 7. Estou pronta para receber tudo o que já me pertence por direito. A frase de fechamento, que sela o ciclo de 7 dias como uma declaração de identidade completa. Florence recomendava que, ao final dos 7 dias, a pessoa permanecesse em silêncio por mais alguns dias, simplesmente observando a vida se reorganizar, sem tentar forçar ou verificar resultados a cada momento. Antes de encerrar, Florence deixava sempre um alerta importante para quem aprendia essa técnica. A palavra usada com egoísmo ou impaciência tende a produzir resultados passageiros. Ela dizia que a porta que se abre pela ganância se fecha pela mesma ganância, e insistia que a verdadeira prosperidade só permanece quando é recebida com gratidão e usada para expandir o bem, não apenas o próprio conforto. Se você quer testar essa técnica, comece hoje mesmo. Pegue sua chave, escreva a palavra aberto e, ao segurá-la pela primeira vez, diga em voz baixa: toda porta financeira se abre diante de mim. Deixe nos comentários a frase: eu reconheço que as portas já estão abertas, como um registro do seu compromisso com essa prática. E se você quer continuar aprendendo os ensinamentos de Florence Scovel Shinn, se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana trago uma nova técnica documentada por ela. Lembre-se sempre do que Florence repetia aos seus alunos. Você não precisa forçar nenhuma porta. Você só precisa lembrar que a chave sempre esteve na sua mão.